Salve, salve diretoria! Um grande abraço a todos os vascaínos e vascaínas que acompanham aqui o canal Giro Vascaíno. Bom dia, boa tarde ou boa noite na hora que você assistir esse vídeo. Vamos lá, vamos falar um pouco aí sobre o jogo de ontem. O Vasco conseguiu a grande proeza de empatar com um dos piores times do campeonato, que foi o Grêmio. O Grêmio pode ter uma história linda, mas o time é horroroso. E o Vasco conseguiu basicamente empatar com esse time. Vamos falar situações que me deixou bem indignado e bem surpreso em relação a Fernando Diniz, que citou em coletiva. Vamos comentar também a respeito do que está acontecendo agora, nesse momento, até porque o Vasco tem um jogo a menos e pode acontecer no meio de semana ter 2 jogos a menos. E dependendo das combinações de resultado, o Vasco pode parar na zona do rebaixamento. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise assim um pouco mais concreta, um pouco mais profissional aqui hoje, porque ontem foi o nosso react e queria agradecer a todos que estiveram presentes. Vamos lá. O Vasco realmente empatou com o Grêmio 1-1. O Lucas Freitas fez o gol no segundo tempo. O Grêmio acabou empatando também no segundo tempo. Teve chances de virar o jogo, muito devido também à bola na trave, naquele lance de cobertura que o atacante André Henrique, se eu não me engano, deu em cima do Léo Jardim, que estava adiantado. Enfim, cara, o que nós podemos falar sobre o time do Vasco? O time do Vasco, ele tem várias situações, curiosidades muito diferentes. É um time fraco mentalmente, tá? Isso passa a ter um psicólogo ali urgente para trabalhar a mente desses caras. É um time mal treinado, mesmo com o Fernando Diniz você dá para ver que é um time mal treinado em relação a posicionamento dentro de campo. Inúmeras vezes, não sei se você reparou, o Vasco jogava com a linha defensiva e os jogadores se espalhavam nos cantos do gramado. E no meio de campo não tinha ninguém. Como é que você vai articular uma jogada se você não povoa o meio de campo? Acontecia o quê? Simplesmente, quando os jogadores estavam pelos lados, não faziam aquela dobra de 2 em 1, ou talvez aquela própria tabelinha para chegar na linha de fundo. Então, por isso que na minha visão, para mim, o time ele é muito mal treinado. Segundo, cara, o único que tenta fazer alguma coisa ali é o Ryan. Tenta chutar de fora da área, tenta arriscar. Os outros jogadores têm medo de chutar a bola. E outra coisa impressionante é como o Verratti perde gol. O Verratti teve um lance claro no primeiro tempo. A bola sobrou para ele chutou de canela. Desculpa, canela não, chutou de tornozelo. A bola bateu na trave. Hoje, ter um centroavante como o Verratti, por isso que o Vasco tem muitas dificuldades de fazer gol. É um centroavante que está velho em questão de idade, é um centroavante que não recebe oportunidade e mesmo assim, quando recebe oportunidade, ele erra. É um famoso caneleiro. Ele pode ter sido muito importante, eu não quero tirar esse mérito. Ele pode ter sido muito importante em várias fases do Vasco, mas hoje em dia ele está muito mal. Só que o grande problema hoje é que o Vasco não tem um cara que possa evoluir para entrar no lugar dele, ou até mesmo um cara que possa tomar a titularidade dele. Então por isso que ele acaba sendo absoluto no comando de ataque. Não é substituído, poucas vezes é substituído, e é um jogador que a gente precisa ali como centroavante para fazer gol. Porque hoje, vencer tem que fazer gol, tem que arriscar. E o Vasco não arrisca. Se não é o Ryan para arriscar, passava ileso. O David, para mim, foi muito surpresa ele conseguir desempenhar o que ele desempenhou depois dele ter ficado 1 ano parado com a lesão que ele teve. E para mim foi o melhor da partida. Porque é um cara que tentou, é um cara que jogou fora da posição. Ele não costuma jogar nessa posição de meio. Eu acho que no segundo tempo, quando ele foi deslocado mais para jogar pelo lado esquerdo, ele conseguiu evoluir muito mais do que ele estava evoluindo no primeiro tempo. O Nuno Moreira
já ficou nítido que a parte física já perdeu para ele. Ele já não consegue evoluir como ele estava evoluindo. E isso passa muito daqui a pouco que a gente vai comentar. Que o Diniz, ele demora muito a mexer. E eu vou comentar um trecho que ele disse na coletiva que eu abomino e muito sobre a fala dele. Ele pode ter sido campeão da Libertadores, ele pode ter sido treinador da seleção brasileira, mas eu conheço mais futebol que ele. E a gente vai colocar aqui, e se a minha opinião for diferente ou não, a galera do chat, a galera que estiver ouvindo e vendo esse vídeo, vai talvez comentar ou colocar uma opinião diferente. Enfim, o Vasco termina em 14º, 14 pontos. O empate foi excelente para o Grêmio, já era um empate bom e já era previsto o Grêmio querer um empate. Muito por conta que ele já havia perdido no jogo da volta fora de casa contra o Cruzeiro, ainda mais uma goleada de 4-1, então a tendência era realmente o Grêmio empatar esse jogo e conseguiu. O Grêmio está com 12 pontos em 12º colocado, em 12º colocado com 17 pontos, com 4 vitórias. O Vasco também tem 4 vitórias, só que o Grêmio tem menos derrotas do que o Vasco. O Vasco já tem 8 derrotas. Menos 4 de saldo. Então, para um campeonato já se complica. Vamos lá, vamos falar sobre trechos do Diniz. O Diniz falou que o Vasco estava jogando bem. Desculpa. O primeiro tempo, o Vasco não conseguia achar o gol. Por mais que tinha algumas oportunidades ali, o João Vitor perdeu 2 gols inacreditáveis dentro da área de cabeça. O Verratti perdeu esse gol que ele chutou de tornozelo. E você vê que realmente o Paulo Henrique tem uma grande deficiência para chegar ao ataque. Ele pode ser muito bom para desarmar, ele pode ser muito bom para defender, ele pode ter uma explosão física, mas para atacar é um Deus nos acuda. Não acerta um cruzamento. O Lucas Piton, por outro lado, já não deveria nem ter sido titular, principalmente pensando na terça-feira. Se o Lucas Piton não vai ser titular na terça-feira, o Diniz já errou aí de ter mantido o Lucas Piton. Já era para ter dado uma sequência para o Vitor Luiz, que deve ser o titular de terça-feira, no jogo da volta, que já está eliminado contra o Del Valle. Então ele já começou errado quando ele colocou o João Vitor, que para mim foi mais do mesmo. A torcida no início começou a vaiar, mas depois parou. Parece que realmente o Diniz quis contra as exigências da torcida organizada que foi no CT. O Lucas Piton não era para ter sido titular por conta da questão de terça-feira, para dar ritmo. Aí sabe o que acontece? Se o Vitor Luiz entra no jogo de terça-feira e vai mal, aí a torcida vai culpar o jogador e não o treinador, que não deu sequência para ele demonstrar isso dentro de campo. Porque um jogador, não adianta você deixar ele 10, 15 meses ou 10, 15 jogos sem jogar, ele precisa de sequência. E para você ter sequência, até mesmo para ele conseguir performar dentro de campo. Isso o Diniz não conseguiu fazer. Muito devido também às escolhas equivocadas. E aí eu já tenho que começar a criticar o Diniz, porque o Diniz está totalmente inverso do que ele fazia no Fluminense. No Fluminense, em vários momentos ele tirava um zagueiro para colocar um atacante. No Vasco ele não faz isso. Ele não faz isso. Ele colocou o Lloyd, tirou o João Vitor e colocou o Lloyd. Jogador de beirada de campo. Por que você não pega? Ah, você não tem o GB. Tirava o Léo Jacó da base, que é um centroavante, pelo menos para jogar junto ali com o Verratti, para você alçar a bola na área, para pelo menos você conseguir virar a partida. E nem isso ele conseguiu. Ele deixou de fazer 3 modificações. Quando você faz modificação, é para várias circunstâncias. É para você dar saúde para o time, é para o time conseguir performar fisicamente. O time do Vasco não estava performando fisicamente. O Vasco estava caindo. Ainda mais quando o Mano Menezes teve uma leitura simples, que ele começou a botar a garotada no lugar dos caras que estavam tomando cartão amarelo, e o time do Grêmio evoluiu fisicamente. Por quê? Porque estava colocando jovens para jogar. A tendência de colocar jovens, você dar mais um ritmo interessante. E o Grêmio só não virou o jogo de ontem por conta da sorte, da trave, e também muito por conta do azar, que é um time ruim, horroroso do Grêmio. Vai brigar até a última instância para não cair. Tá com 17 pontos e 12º colocado, mas a tendência é cair igual o Vasco, que está em 14º. Então o Diniz ele erra e erra muito.
E eu não vejo jornalistas criticarem esse movimento. Como é que pode você, precisando de um resultado, você ter 3 substituições para fazer e ele em nenhum momento cogitou essa possibilidade? Ele colocou um atacante que eu questiono muito, que é o Lloyd, faltando 10 minutos. Mesmo que se o cara fosse um Messi, um Cristiano Ronaldo, o que ele vai fazer em 10 minutos? Então, existem muitas contradições no trabalho do Diniz, que isso ele não fazia no Cruzeiro. Mal ou bem ele não conseguiu ter resultado, mas no Fluminense principalmente. No Fluminense ele era totalmente diferente. Ele, quando ele precisava do resultado, ele não tinha medo, ele tirava realmente o zagueiro, botava o André como volante e botava um outro atacante, seja lá ponta, seja centroavante, seja lá quem for. No Vasco não tá não. Então parece que realmente o Diniz não é que escala o time. Parece que realmente quem dá pitaco ali, o Diniz só é aquele bobo da corte que fica na beira do campo e tem outro que deve dar pitaco. Porque parece que nós torcedores conseguimos ter uma avaliação melhor do que o técnico que está na beira do campo e que dá treino. E essa é a moral da história. O Vasco vai ficar com mais um jogo a menos, porque o jogo contra o Bahia, que seria basicamente em São Januário, não vai acontecer, porque o Vasco vai jogar na terça-feira contra o Del Valle. Eu até acharia que era melhor não ter o jogo do Del Valle para jogar esse jogo contra o Bahia, para tentar se recuperar, e pode acontecer do Vasco ir para a zona do rebaixamento ainda essa rodada. Por quê? Inter pega o Ceará daqui a pouco, faltando 10 minutos. Se o Inter ganha, o Inter passa o Vasco. O Santos perdeu para o Mirassol ontem, então foi um alento, mas o Vitória pega o Bragantino e o Juventude pega o Cruzeiro fora. Então, dependendo dessas combinações, o Vasco ainda pode nessa rodada ir para a zona ou, sinceramente, na rodada do meio de semana, porque aí vai ter confronto direto entre Vitória e Sport, o Juventude joga em casa, entendeu? E o Santos também deve jogar em casa contra o Internacional, um confronto ali meio que direto. Enfim, essa é a nossa análise. Realmente o Vasco perdeu 2 pontos para esse time horroroso do Grêmio. Se você curtiu o nosso vídeo, deixa o like, deixa o gostei, ajuda bastante, compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu comentário dando a sua opinião, tá? E agradeço a todos se puder compartilhar esse vídeo para mais e mais vascaínos. Um grande abraço para todos, um ótimo domingo para todos vocês e saudações vascaínas. Até amanhã.